É meio difícil falar esse nome, velho. Morohara. Nós temos esse desenho que é muito esquisito e proibido em certos quesitos. Ele é do Adult Swim, então a gente já sabe que vem uma coisa de South Park pra baixo. A moralidade de Orel, o Orel moral, quando uma animação problemática, a animação mais problemática, mostra seu lado sombrio. Ela não é exatamente a mais problemática, porém ela é polêmica em suas essências. Porque traz coisas cotidianas, assim, questões cotidianas e problemas conhecidos na áreas religiosas, serviços. Não tem um personagem de Moral Orel que não seja perturbado por alguma coisa. Dizendo simples, vamos dizer assim, de forma simples, não tem um personagem aí que tá são e salvo e tá de boa. Todos eles têm seus poréns, seus problemas, suas desavenças e suas tristezas. Antigo na internet, que é o seguinte: alguém postou uma foto da Ellie do The Last of Us no Twitter com a seguinte legenda: me diga um personagem que passou por mais dor do que ela, eu vou esperar. E isso muitos personagens, cara. Vídeos de pessoas fazendo compilados, mostrando que perto da dor de outros personagens, a dela não era nada. Você salvaria a vida de um animal? Mas é claro. Então faz um boca a boca aqui na minha cobra. E eu digo pra vocês com facilidade, existem alguns Espero personagens que ninguém nunca tenha usado isso de que já verdade. passaram por muito mais dor do que ela e muito mais dor do que metade dos personagens aí na tela. Moral Orel, o stop motion do Adult Swim, que é conhecido por ter um casting de personagens completamente fudido da cabeça. Todo personagem aqui tem uma história triste e uma vida pior ainda. Cara, é muito bizarro muita coisa. Se você nunca assistiu, que nesse ponto eu duvido muito, a série conta a história de uma pequena cidade religiosa. Só dessa moça lourinha aí, só essa personagem lourinha aí, ela já é pior que 80% do que você conhece em quesito de história. Já é absurdo. Não queira entrar no mundo de Moral Orel. Hipocrisia pra qualquer lugar que você olhe. E nesse mar de desgraça tem um personagem que é um dos favoritos dos fãs, que é o Dewey. Sabe nos desenhos, quando o protagonista tem um melhor amigo, mas a gente sempre gosta mais do melhor amigo do que do protagonista? É o Dewey. A desgraça na vida desse coitado começa justamente pelos desgraçados que conceberam ele. Kim Dá pra e parar? Carl, dois completos imbecis que são daquele tipo de adulto que não cresce. Sabe aquele tipo de adulto que quer viver feito um adolescente pro resto da vida? São esses dois aí. E esse traço da personalidade de ambos é representado na roupa deles, que é o mesmo uniforme que eles usavam no ensino médio e que eles usam até hoje. E não só o uniforme, mas também o cérebro permanece intacto desde aquela época. Hey, Stephanie, making more useless holes in your body? Yes, Carl. Making more useless holes. Why? Weren't you born with enough of those? Happy comeback! And it was to your own question, too! Ambos completamente imaturos meu Deus e do céu. completos irresponsáveis, que só querem saber de uma coisa. Minecraft. Sexo. E óbvio, quando duas pessoas sem cabeça que só pensam naquilo se juntam, só poderia gerar uma única coisa, que é um filho. E é aí que o Dewey entra. Eles querem viver feito adolescentes pra sempre, então eles definitivamente não querem um filho e não querem ter que lidar com o filho, muito menos tomar conta dele. E por conta disso, o Dewey passou os 12 anos da sua vida sem receber qualquer tipo de cuidado ou qualquer tipo de atenção e afeto. Ele se criou sozinho, porque o seu pai, ao invés de agir feito um pai, age feito um banco. Now, what do you need? Your mom and I are a little busy. Well, Dad, I was wondering... Time's up, Ron. Carl! Here, kid,
Make yourself scarce for a few hours, will ya? Ele dá o máximo de dinheiro possível pro Dewey pra ele poder se cuidar e se virar e sair de perto dele o máximo de tempo possível. Tudo o que eles mais odeiam é ter que lidar com ele. Tanto que o Dewey ele vai pra escola, e ele se vira bem todo até, dia pô. quando ele volta pra casa, o seu pai esconde a chave da porta em um lugar diferente, só pra ele ficar procurando e demorar mais pra entrar em casa. Just don't understand why your parents hide the key in a different place every day. Hey, dads know everything. I'll ask my dad. Once he gets home. Good idea. Bye, Dowie. Bye, Oral. 99 bottles of milk on the wall. 99 bottles of milk. You take one down, pass it around. 99 bottles of milk on the wall. 99 bottles of milk on the wall. 99 bottles of milk. You take Pelo one amor de down, Deus, né? pass it around. 99 bottles of milk on the wall. 99 bottles of milk on the wall. 99. E ele não aumenta nem diminui o volume. Hey, guy. You were home the whole time? Yeah, I left the key out here for you. Look, brilliant, huh? Should I get the upgrade or times 5? filha Let's da- go for the upgrade first. Okay, we're not strong enough. Let's go for the times 5 on the right. Now back to the upgrade. Puta que pariu, que filha da puta. O Dewey, ele é tão solitário e carente que É, ele esse joga aqui não bola no tem quintal muito com cuidado com brinquedo palavrão, pra né? pessoas com o pai Tá bom. ausente. Mesmo o pai dele estando literalmente dentro de casa enquanto isso acontece. Here comes another. Nice throw, son. Thanks. Wanna see my curve? Nice throw, son. Thanks for all your support. Now get ready for my fastball. Nice throw, son. Whoa! Wow! Insira álcool aqui. Meu Deus. Nice throw, son. E um dia ele tá lá jogando bola no quintal e ele acaba caindo e se machucando, então ele entra em casa para pedir ajuda para sua mãe. Mas então seu pai aparece para comer a sua mãe e ele fica completamente puto por ele estar dentro do quarto dela, achando que ele está tentando roubar a mulher dele. Oh, kitten, are you in? Hey, what's going on in here? Well, Dad, I got a scrape and Mom was just... Oh, yeah, sure, you got a scrape. But, Dad... Listen, bub, stop trying to horn into my action. But, Dad, I'm not trying to... I saw her first, fella. Now use the cash I gave you this morning and go buy your own bandages. Go on, beat it. Yes, sir. Absolutamente Meu ninguém Deus do nunca céu, deu a mínima cara. pra ele. Por isso que quando o Dewey recebe o mínimo de E atenção eles de com alguém, band-aid, ele fica eles completamente zoando, jogando obcecado band-aid. pela pessoa. Por exemplo, em um Nossa episódio senhora. chamado Courtship da segunda temporada, onde o Dewey está na escola recebendo os resultados de uma prova que ele tinha feito. O Orwell tira um a mais, que aqui no Brasil seria equivalente a um 10, enquanto o Dewey tira um C-, que é equivalente a um 5. Eu te entendo, Dewey. E quando a professora entrega essa prova, ela diz que... Oral, A+. Oh, and Dowie, C-. Believe it or not, that's an improvement, son. Ela meio que conforta ele e ainda por Nossa. cima chama ele de filho. Mas aí você me pergunta, e o que tem de mais uma professora chamar o aluno de filho? E o que tem de mais é que nem os pais É do que deu Dewey, bosta. nem mãe, nem pai nunca chamaram ele assim. Dowie, why do your parents always give you money to go away? Golly, I don't know. Times must be good. And they never call you anything nice, like son or Dowie. Oh, I never thought of that. They never call me Nunca son. chamaram de And filho, mano. Dowie, C-. Believe it or not, that's an improvement, son. Son. E aí, Então pra ele... ele, esse é um momento especial. E por conta disso, de receber o mínimo de atenção e cuidado pela primeira vez em toda a sua vida, o Dewey fica obcecado pela professora, ele fica apaixonado por ela. Na verdade, não, calma lá. Não, calma lá. Tecnicamente falando, não é a primeira vez que o Dewey recebe atenção. Tem mais uma pessoa, uma única pessoa em toda a cidade, em toda a vida do Dewey que dá atenção pra ele. O Sr. Crippler, que foi traduzido pra mim livremente como o Sr. Esquisiterson, porque fica muito melhor. Que é um pedo que trabalha em um caminhão de sorvete Sr. Crippler e que já vive tá- assediando o Dewey e perguntando sem parar se ele não queria dar uma voltinha nos fundos da sua van. Ai, rapaz. Hey, Oral.
Oh, hey, Doughy. Hi! Kinda late to be selling children's snack treats, don't you think, Mr. Creepler? Never too late for a boy like Doughy. Oh, thanks! Oh, I couldn't take money. But you can have a free tour of the back of my ice cream van. No, thank you. E nesse episódio, o ele tenta a todo custo fazer a professora se apaixonar por ele. Então, ele pega todo o dinheiro que o seu pai já deu para ele ficar longe, o que é muita grana, e sai comprando presentes para a professora. Quando o dinheiro acaba, ele tenta fazer um negócio mais caseiro para ela, escrever uma cartinha, escrever um poeminha, mas ela trata ele feito lixo. Ela manipula ele para fazer ele comprar presentes e coisas caras. Então o Doughy, com a ajuda do Orel, começam a manipular o sorveteiro Pedro, falando que o Doughy que gostava de presentes e coisas caras, e que ele só entraria dentro daquela van se ele fosse mimado primeiro. Oh, this just won't do! Miss Gotham has very expensive taste. I've got to get more money. And fast. Oh, meu Deus do céu. Mr. Creepler's been parked outside of your house for hours now. I know. He keeps asking me to get into the back of his boring old ice cream van. Well, gosh, maybe he's just lonely and needs a friend. Well, so what? I don't I want to know. go into the back of his van. I want to go into Miss Gotham's van. Hey, I just got an idea. Since Mr. Creepler likes you, maybe you could get him to give you presents. Why would I want presents from him? Then you can give those presents to Miss Gotham. Wow, Orel, you sure are smart. Howdy, Mr. Creepler. Hey, meu Deus. what'll you have? I came by to talk about my friend Doughy. Mano, I ele think tá he kinda muito likes you. triste. Enough to get in the back of my van? Well, some people really like presents. Presents, huh? What would he want? He has rather expensive tastes. E no fim desse episódio, depois de gastar muito dinheiro, depois de dar muitos presentes, depois de pagar uma viagem para Paris para a professora, o Doughy finalmente percebe que ele só estava sendo usado por ela. E que ela nunca se importou com ele de verdade. Também, ele vê que a única pessoa que ele já tava se usando, importou com ele cara. nessa vida era o sorveteiro. Então, em um ato de bondade, de valorizar aqueles que o valorizam, ele entra no fundo da van do sorveteiro. Good, because here's a few other things you can get me for your pleasure. After I get you all these things, then can we go steady? Well, if you get me all these things, plus other things, then that equals maybe. Miss Gotham, I don't think you love me at all. I've been a fool. Love isn't taking, love is giving, and I have some giving back to do. Ela não tá nem aí, ela conseguiu. Where are you going? Where I should have gone from the beginning! Out of my way! Eu acho que a criatividade... Eu tenho medo do que tá por vir. E que vai muito além do verde do... Eu tenho muito medo do que tá por vir nessas próximas... nessas próximas cenas. Mr. Creepler? Doughy. Costela de Adão, Jesus Crunch, Samson e Delicious, Apostle Berry. I almost made a big mistake. Let's get in the back of this van of yours. Meu Deus do céu. Hey. Ew! Yikes! What? Ele sofre uma tentativa de estudo. E por incrível que pareça, o Sr. Skeeterson aí, o sorveteiro, e a professora do Doughy, pela qual ele é apaixonado, os dois têm uma relação muito sombria. Em um episódio da terceira temporada, a gente vê uma noite na vida dessa professora. Primeiro que a gente vê que ela mora em um apartamento que fica em um condomínio onde só tem mulheres tristes e sozinhas. Então ela chega na casa dela e quando ela chega a gente já... The Alone Ford, o sozinho Ford. Solitário Ford. Descobre que ela tem TOC. Eu nunca sei se fala TOC ou TOC, mas é transtorno obsessivo compulsivo. Mas o que seria isso? Bom, basicamente falando, isso quer dizer que ela tem que acender e apagar a luz de forma repetitiva, para ela poder acender a luz em uma quantidade de vezes específica.
E a mesma coisa vale para fechar os trincos da porta. Você vê que ela tenta se segurar, mas ela se sente muito mal e não consegue. Ela tem que fazer isso uma quantidade de vezes específicas em uma sequência específica. E aí vai uma curiosidade aí para as 3 pessoas que se importam, é que eu também tenho esta porra e de fato é uma merda. Creio eu que pessoas com isso, cada um tem o seu próprio jeito de ter essa loucura dentro de si. Por exemplo, no meu caso, eu tenho que acender a luz 4 vezes ou qualquer número múltiplo de 4. 4, 8 e assim por diante. Pior que eu não sei nem explicar que porra é essa, mas tipo, se eu vou acender uma luz do interruptor, eu tenho que acender e apagar 4 vezes pra dar a sensação que eu acendi aquela luz 4 vezes. Se eu encosto... Por que, mano? Vai queimar a luz. Eu tenho que encostar na coisa um número par de vezes. Números ímpares me deixam muito mal. E quando eu vou comer alguma coisa, eu sempre peço 2 coisas. Porque senão... Mano, essas 2 cenas ali foram... Fico mal, eu tenho que comer as coisas um número par de vezes. Tipo, eu peço 2 lanches, eu vou tomar um copo de suco, eu tomo 2. Por isso que eu gosto tanto de pizza, porque tem 8 pedaços. E o meu pior pesadelo é comer pizza com outra pessoa. Porque sempre sobra uma fatia, que eu aguento comer mais, né? Porque eu treino e tal. E se sobra aquela última fatia, na maioria das vezes é minha. E é uma fatia, isso é horrível. Então eu sutilmente, sem ninguém perceber... pelo amor de Deus, mano. Pra dar a sensação que eu tô comendo 2 fatias, um número par de vezes. É uma loucura muito chata, horrível. Não sei se como tratar essa bosta. Mas também não é a pior coisa do mundo. Mas essa representação aí do... Vá atrás de ajuda. É perfeito. Todo transtorno é tratável. Eu não sei se tem outra... Assim, não é curável, né? Não é sobre cura, mas é sobre tratar pra amenizar os problemas. A mídia que representa isso tão bem. Tipo, você tem essa coisa dentro de você e você tenta se segurar, mas você se sente muito mal se você não fizer. Então essa cara que ela faz pra dar uma segurada pra não fazer realmente acontece. Fatos reais aí. Parabéns, Moral Orwell, por tratar essa porra aí muitos anos atrás. Enfim, quando ela tá no meio desse surto, a gente rapidamente vê um cabide dobrado e sujo de sangue na mesa, indicando que ela fez um aborto. Então, ela liga o rádio e vai até um quadro com a árvore genealógica da família dela. E ali a gente percebe 2 coisas. Primeiro, que ela é a única pessoa feliz da foto e que ela já foi loira. Então, entra uma imagem dela atualmente em que ela está de cabelo preto e triste. E aí, meus amigos, o rádio ele começa a reportar as últimas notícias, os últimos acontecimentos em Morrowton. E lá, o apresentador, o repórter, começa a relatar que um estudador em série foi preso e apenas um mês depois ele foi morto na cadeia. E esse estudador em série é o sorveteiro. E quando ela entra no banheiro, a gente vê vários jornais colados na parede, todos notícias sobre os ataques do sorveteiro. E nesses jornais tem muitos detalhes tristes que mostram como essa cidade é nojenta. Como vocês sabem, Morrowton é uma cidade completamente religiosa, conservadora e hipócrita. Então, todas as notícias relatando os estudos são fazendo pouco caso das vítimas. Por exemplo, um dos jornais diz: todas as vítimas tinham uma coisa em comum. Todas deixavam as suas portas destrancadas. Ou seja, o jornal ele tá culpando as vítimas por não fecharem as portas antes do ataque acontecer. E quando os casos aí de estudo começaram a acontecer, os jornais tentaram mascarar a atrocidade. Ao invés de usar a palavra abuso ou aquela outra que eu disfarço com estudo, que eu também não posso falar aqui, né? Valeu, YouTube. Eles colocaram o seguinte título na matéria: amante indesejado à solta. Maridos estão furiosos por toda a cidade. Os caras realmente disfarçam no máximo o que tá acontecendo. E eles colocam essa matéria super importante no menor cantinho possível do jornal. E por conta disso, os jornais foram massacrados e obrigados a tratar esse caso com seriedade. Mas, mesmo assim, a maioria das matérias sobre o caso não falam sobre o sofrimento das vítimas. Elas falam, na verdade... Os jornais de Morrowton obrigados a escrever a palavra estudo. Sofrimento dos maridos, pois as mulheres deles tiveram contato sexual com outros homens e isso era um desrespeito com eles. Então eles sofreram muito.
Sim, eles não falam de como as vítimas estão sofrendo, falam de como os maridos estão porque alguém fez algo com a mulher deles, tratando as mulheres dos caras como se fosse propriedade deles. E quando essas matérias são mostradas pra gente, nós ouvimos a matéria do rádio dizendo que a responsável por capturar o maníaco, na verdade, era essa professora, que ficou stalkeando todas as ações do maníaco por meses. E é por isso que tem esse monte de matéria colada no banheiro no estilo CSI. A gente inclusive vê uma matéria dizendo que o maníaco não fazia vítimas que eram loiras, porque ele não sentia atração por elas. Então a gente vê o verdadeiro motivo de ela ter pintado o cabelo dela. Ela pintou o cabelo de preto, rastreou as manias do maníaco só para propositalmente ser abusada por ele. Mas qual o motivo disso? Qual o motivo para isso acontecer? Bom, se a gente voltar no quadro da família dela e prestar atenção, a gente vê que o avô dela era igualzinho ao sorveteiro em questão de aparência. Não faz isso. Então a gente conclui que na infância ela foi abusada por ele. Então ela tentou reviver esse abuso novamente, mesmo ela lutando contra isso. E após ela ser abusada pelo sorveteiro, ela engravida dele e aborta a criança. Inclusive, Moral Orel tem vários episódios que foram perdidos que viraram Lost Media. E um desses episódios ele foi animado por um fã, pois ela encontrou o áudio dos diálogos e desenhou por cima. E teve outro fã também que fez o seu próprio stop motion por cima desse áudio. E esse episódio é um episódio do Dewey que basicamente ronda em torno do fato de ele ser o perfeito empaca foda. O episódio começa com o Dewey e o Orel juntos na rua quando está começando a anoitecer. E por conta disso, o Orel ele diz que tem que voltar para casa, mas o Dewey pede para ele ficar mais um pouquinho, porque senão ele iria ficar sozinho ali, porque o seu pai tinha proibido ele de voltar para casa muito cedo. Mas o Orel diz que não tinha jeito, que ele realmente precisava ir, e o Dewey então pergunta o que ele poderia fazer sozinho para esperar o tempo passar. O Orel então sugere que ele saia por aí procurando pessoas para ajudar. E assim ele faz. Isso 10 horas da noite, uma criança. Lá que a Stephanie trabalha e ele pega o diretor Ótima com ideia. a sua amante. No way. That's so not me. Hi, Principal Fakey and Nurse Bendy. Can I help anyone? That's so rude to turn out the lights on me like that. I'm leaving. What did I do? You just made me a sale. Depois ele vai até o bar da cidade e empaca a foda do policial. Need help. Meu Deus do céu, cara. And you're married to Mrs. Papermouth, of course. Oh! Well, that makes two of us. Não, aí é sacanagem. Well, I thought she'd make a fine conversation piece. Get out of here! Yikes! Então, Ele atirou caminhando no na moleque? rua, ele vê a van do Que sorveteiro isso? parada na calçada. Vê também o maníaco entrando dentro do condomínio de apartamento das mulheres sozinhas. O Dewey procura ele pelos corredores e ele encontra uma porta levemente aberta. E quando ele entra, ele vê a cena do abuso da professora acontecendo na frente dele. Don't say a word. Mr. Creepler, if you have the keys to Joey, scram, will you? But I want to help you. I don't need any help. But I Get want out of here, you little spoiler! Great. She's not even scared anymore. E mais tarde o Dewey vai pra casa e chegando lá ele dá um beijo no rosto da sua mãe. E ela fica com tanto nojo que ela vai lavar a cara. Além disso, o seu pai briga com ele e fica putaço em absolutos ciúmes do próprio filho. Hi, Dad. Don't hi, Dad, me. Listen, buddy, that chick's mine, get it? Sure, I get it. You married Mom. Yeah, and way before you were in the picture, so hands off! Okay. You know, you've been nothing but a third wheel ever since you moved in here. You mean when I was born? Yeah, that. Então, o pai do Dewey, ele Deus do obriga céu, o ele cara a é arrumar um retardado, trabalho né? de meio período noturno pra ele parar de ser um estorvo em casa. E ele faz algumas ligações e ele arruma um emprego de empaca foda de galinha pro filho dele. Porque em inglês o emprego é de cock blocker, e cock é galo e também é pica, e o Dewey empaca foda e
empaca as picas e... Essa piada não é muito boa em português, né? Nem faz sentido. Não, Mas, para, de fato, por favor. o Dewey é um excelente empacador de foda. Mas ele perde o emprego logo em seguida, porque em um dos episódios da terceira temporada, o Orwell consegue fazer os ovos serem proibidos em Morrowton. E, diga-se de passagem, é um episódio muito ruim. É o único episódio que eu não gosto, é muito chato. Mas esse episódio aí do Dewey tá acontecendo ao mesmo tempo que esse outro. Então, como os ovos são proibidos, o Dewey perde o seu emprego. E no fim desse episódio perdido, a mesma mulher que estava manipulando o Orwell contrata o Dewey para impedir as libidinagens em volta de Morrowton. Então, ele se veste de super-herói e sai por aí impedindo as pessoas de terem relações. E esse episódio foi cancelado, banido, perdido, e o que me deixa mais triste nisso é que cortaram o diálogo final. Que pra mim, se tivesse ido pro ar com o resto dos episódios, seria um dos melhores momentos de toda a série. You know, Orwell, I can smell lovemaking a mile away. Golly. And this town is sure crawling with it. I mean, it's everywhere in Morrowton. Golly. Yeah. No matter what people feel about each other here, it all turns dirty. Golly! You know, it's weird. It's kind of like anytime someone shows some kind of niceness towards someone else, they don't know what else to do. They just start going at it. Golly! Yeah, I think it's probably because niceness doesn't really happen too much around here. So it feels odd when niceness does happen. And it feels so odd that it's unnatural. Maybe even wrong. Maybe being nice here in Morrowton feels dirty. No último vídeo de Moral Orwell que eu postei aqui, a gente fala de um trecho que o reverendo faz um sermão pedindo para as pessoas terem esperança. E lá eu disse que, nesse momento da série, toda a cidade estava depressiva, incluindo o próprio Orwell, que costumava ser sempre feliz, mas também estava triste. E essa depressão e essa desilusão com a vida do Orwell começa quando ele vai acampar com o seu pai, e é lá onde ele descobre a verdadeira natureza. Completamente lunático. Ele descobre que aquele homem que ele tanto admirava não passava de um coitado filho da puta e miserável. Tem vídeo disso aí no canal secundário pra quem quiser ver. E até nessa viagem de acampamento, que não tem nada a ver com o Dewey consegue sofrer. Porque uns dias antes dessa viagem, o Dewey tá andando na rua completamente deprimido pelo fato do seu pai odiar ele. Então, ele vê o Clay e o Orwell praticando tiro pra viagem. E o Dewey, ao longo de vários episódios, ele sempre admirou o Clay. Qualquer interação que eles tinham, os olhos do Dewey brilhavam. Well, thanks. I'll handle it. You're not gonna hit him, are you, Mr. Puppington? Oh, Dewey, God wants us to beat you kids when you're bad. He does? Yes. Yes. Why? Because. Gee, I wish he was my dad. Credo, irmão. Tá amarrado. Even Orwell's got a dad who cares. Porque o Clay, ele age como um pai de merda, mas o pai do Dewey nem se importa o suficiente pra agir feito um merda. Então o Dewey morre de inveja do Orwell por ter um pai presente, por pior que ele seja. E esse episódio acontece o seguinte: o Orwell tá praticando o tiro pra ir na viagem com o Clay, e o Orwell ele se importa muito com as coisas. Então ele fica ansioso, ele fica nervoso, ele fica pensando o que o pai dele vai achar dele, se ele vai errar, se ele vai acertar. E por conta desse nervosismo de se importar com tudo, ele sempre erra. E o Dewey, que é um fudido, um abandonado, um largado, ele é completamente triste e depressivo, ele não se importa com nada. Então ele acerta, porque ele se mantém calmo a todo instante. E o Clay, ele elogia o Dewey e ele percebe que isso irrita o Orwell. O Orwell fica com ciúmes do pai dele. E toda vez que ele fica com ciúmes, que ele fica com raiva, ele puxa o gatilho da arma sem querer e ele atira. Meu Deus! E como o Clay quer que ele fique bom no tiro, ele percebe que se ele ficar constantemente com raiva, ele vai começar a atirar mais e consecutivamente vai ficar melhor nisso. Eu conheço essa história da gente ter medo de errar e aí a pessoa causa raiva em você pra você acertar. E ainda te diz que funciona. Se funciona, tá valendo.
É melhor continuar o vídeo. Então, o filho da puta manipulador safado do Clay começa a tratar o Warrior feito lixo e começa a tratar o Dewey como o filho que ele sempre quis. Tudo isso pra fazer o Warrior ficar melhor no gatilho, pra ficar melhor no tiro. O problema é que o coitado miserável do Dewey acredita nisso fielmente, ele acredita que o Clay gosta muito dele, acredita que o Clay está tratando ele como um filho. Então na cabeça do Dewey, se ele for um bom garoto e o Warrior não, ele vai virar nessa um pai. viagem de caça no final é ele. Mas esse péssimo tratamento, esses ciúmes feito no Warrior realmente surge efeito. Ele fica tão triste que nada mais importa, e como nada mais importa, ele não se preocupa com mais nada. Ou seja, ele não fica mais nervoso porque isso simplesmente não importa mais. Então, ele finalmente consegue atirar direito. Então, o Clay fica orgulhoso do Warrior, e aí ele descarta o Dewey feito lixo. Kiddo, looks like you're finally getting the hang of this. Yeah, here you go, Dad. You better hang on to this until the hunting trip. No, I think it belongs in the hands of a marksman. Like you, son. I'm gonna go get you an actual dead animal head that you can shoot at. Nothing like aiming at the real thing, buddy. Oh, real animals? Gosh. Hey, Sheriff. You want me to stay here and make sure Oral doesn't goof anything up? Or maybe you can take me on the hunting trip with you, Sheriff? Oh, Dewey, that was just a ploy to get Oral to shoot better. Why, you could be Lee Harvey Oswald, and I still wouldn't bring you on that trip with me. Oh. E a coisa mais triste possível é o fato que essa série foi cancelada e tem vários personagens que a gente fica com muita dúvida do que será que aconteceu com eles. O que iria acontecer com eles, e um dos que eu tenho mais dúvida e curiosidade de fato é o Dewey. Porque essa série ela tem um poder narrativo muito forte, mano. Ela consegue desenvolver e trabalhar personagens muito bem. Fizeram isso aí com a Bloberta, com o Clay, com o Reverendo, com a Stephanie, com o próprio Warrior. Mas o coitado do Dewey não teve tempo para ter um desenvolvimento ideal para ele. Ele não teve tempo de ter o arco dele. Ou seja, ele é humilhado do começo ao fim na série, fica sozinho, é jogado pro canto. E pronto, não tem melhor. E a série acaba assim. Porque os filhos da puta do Adult Swim cancelaram o desenho na metade. Então a gente nunca vai saber o que aconteceria com o Dewey. Tá, vamos parar de xingar, por favor. Obrigado, nesse canal não xingamos muito. Mas é uma pena, mas, e não exatamente ninguém em Moraltown ia ficar bem. É difícil ouvir isso, mas tinha uma grande possibilidade de que a maior parte deles ia se dar mal de qualquer jeito. Não ia dar, não ia resolver. Felizmente.